Bom dia! Iniciando mais uma sexta-feira de caminhada ambiental na prática. Bom dia, João! Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Hoje falando de um assunto muito importante, que é o Código Florestal Brasileiro, né, Thiago? Hoje vamos comentar um pouquinho, fazer alguns comentários e interpretação da legislação brasileira que rege aí toda essa parte, digamos assim, florestal em todos os estados do Brasil. Então sejam muito bem-vindos, espero que possamos aí contribuir com algum conhecimento, com algumas informações, que a gente entenda dessa legislação, enfim, que possa você usar aí na tua propriedade, enfim, nos seus trabalhos de projetos ambientais e tudo mais, né, Thiago? Vamos lá, então? Bora lá? Eu acho que para nós iniciar, começamos pelo título da lei, que aqui a gente já tem um bom assunto para falar, né, Thiago? Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Então, é a lei do Código Florestal. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Altera as leis número 6938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, 19 de dezembro de 1996 e 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Revoga as leis número 4.771, de 15 de setembro de 1965, então veja bem aonde começou essa história, né? E 7.754, de 14 de abril de 1989. E a medida provisória número 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 e da outras providências. Lembrando, né, que ao longo dessa lei, então, do Código Florestal, tivemos aí outras alterações ao longo do caminho que estão nessa versão compilada que a gente vai estar tratando aqui, né, Thiago? E nesse sentido, né, João, começou lá em 65 essa questão já, se falar, se preocupar com as florestas, né, do Brasil, lá em 65, que é a lei, a mais antiga aqui no caso, nesse sentido. E aí veio as atualizações, enfim, nós temos hoje o Código Florestal. Não deixa de ser uma evolução no tempo que foi se afunilando, né, conforme as realidades também de cada estado, de cada situação. Então, ao longo do tempo, vendo também outras melhorias, digamos assim, né, na legislação quanto quem rege essas leis, enfim, né, e necessidades também, né. Claro. Então, muito recentemente tivemos também nós vamos abordar nessa lei, que é sobre as áreas urbanas consolidadas. Então, tudo são questões que foram evoluindo ao longo do tempo e hoje a gente tem aqui um amparo legal que nos direciona, não somente nós técnicos, mas a toda a população sobre o que pode e o que não pode fazer, né, nesses aspectos da legislação florestal, digamos assim, né? Uhum. No artigo 1º-A, então aqui a lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Isso foi incluído pela Lei 12.727 de 2012 também. Então, veja bem, né, Thiago? Vamos ler com calma. Normas gerais sobre a proteção da vegetação. Então, essa lei, o que ela quer? Ela quer garantir a preservação, a proteção da vegetação. Então, ela vai trazer critérios, argumentos, diretrizes, na verdade, que visam, então, a proteção da vegetação. E aí, João, essa vegetação que está fora de área de preservação permanente, mas ela traz também aqui a preservação para também as florestas, vegetação que estão nas áreas de APP e nas áreas de reserva legal. Então, não deixa de ser, então, sobre a proteção, veja bem, são dois elos aqui, a proteção da vegetação e o próximo item, a exploração. Então, formas diretrizes de você
seguir a lei, preservando e dando também as possibilidades de tu explorar. Então não é somente ela traz as duas questões também. E aí vem o contexto, né? Você falou em exploração, aí vem o suprimento de matéria-prima florestal, né? O que fazer depois da supressão, né? Quais são os critérios legais para você transportar uma madeira, de você fazer esse beneficiamento dessa madeira? Então tá tudo entre linhas, digamos assim, bem declarado aqui, né? Daqui o suprimento da matéria-prima florestal. Então fez o core da vegetação, tem matéria-prima florestal. O que vai fazer com ela de uma forma legal, né? Uhum. Então aqui é importante nós trazer também a importância do licenciamento florestal. Claro. Para o agricultor, né, para o empresário, para os empreendimentos, a necessidade, né, que às vezes você tem de fazer uma supressão da vegetação. Então é possível, sim, a lei traz isso. Tá dizendo aqui, né? Que além da preservação, a exploração também, as formas para explorar isso de uma forma legal. Uhum. Ele traz em 3 elos, né, João? A exploração, o suprimento e o controle. Então, o que é o controle? Que a gente vê tanto pessoal, a gente faz projetos. Tu faz o alvará de corte, aí você tem que fazer lá no sistema depois o DOF, o transporte. Então, a lei, ela regiu esse controle. Eu posso tirar o que é permitido, licencio, corto e eu tenho que ter uma autorização para transportar essa madeira. Então a lei é bem específica, ela fala aqui a exploração, o suprimento e o controle da origem. A origem, da onde saiu para onde vai essa madeira, né? Então é tudo uma rastreabilidade, na verdade, desse ponto do início, da onde foi licenciada essa madeira, essa vegetação, e para onde ela vai chegar. Para a serraria cadastrada lá, licenciada, o seu transporte, a forma. Então a origem é todo um contexto, né, de um mapa, digamos assim, do início e fim, né? Do início e fim. Até chegar no cliente final. Uhum. E o controle de incêndios florestais, né? Isso também é um assunto também bastante discutido, né, em alguns estados do Brasil aí, essa questão de incêndios florestais. Então aqui essa lei vai trazer então as diretrizes para controle de incêndios florestais. E até, né, porque, João, cortando, talvez tu ia chegar nessa ideia, até aqui no Rio Grande do Sul, a região de Campos, antigamente, que os antigos eles queimavam os campos. Então fazia a queima, né, ali no inverno, para vir a brotação nova, para os animais comerem essa brotação nova, né? Então até para subsidiar esse licenciamento que era permitido agora, né, nas regiões de campo. Exatamente, queimas controladas, né, formas de queima controlada para tu não ter impactos, digamos assim, né, diretos. E também, então, prevê instrumentos econômicos e financeiros, então, para o alcance de seus objetivos. Os objetivos a gente provavelmente vai trazer em outros itens para baixo, vai trazer os objetivos específicos. Então, parágrafo único. Tá aqui já, tendo como objetivo, então, o desenvolvimento sustentável. Esta lei atenderá aos seguintes princípios. Então, o objetivo é o desenvolvimento sustentável. O que é isso? Vamos falar em desenvolvimento sustentável. É você ter um andamento dos aspectos ambientais de uma forma presente, garantindo um futuro. De uma forma bem genérica falando, né? Você fazer o que tu precisa nesse momento, nós seres mortais, digamos assim, né, Thiago? Nós dando possibilidade aí para os pequenos aí que vem lá na frente poderem aí ter lá uma vegetação preservada, ter, né, um meio ambiente equilibrado, ter tudo os princípios do artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, né? Todos têm o direito. Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial sadia, qualidade de vida. Então isso já é o norte aí do ambiental para todo o técnico ambiental que está nos ouvindo, então também e nos assistindo. Artigo 225 da Constituição Federal do Brasil. Então dá uma olhada lá, pesquisa lá, que isso que rege o nosso trabalho, digamos assim, né, Tiago? Isso mesmo. Parágrafo 1º. Inciso 1º? Inciso 1º, desculpa. A afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da diversidade do solo,
dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. É bem o que tu falou, João, né? É nós usar hoje, mas preservar para as próximas gerações que estão vindo, né? O contexto do meio ambiente. É o desenvolvimento sustentável. Então, veja bem, né? O objetivo, né, desse código, afirmar o compromisso soberano do Brasil. Então, muito se fala, né, às vezes, hoje na mídia, sobre a questão, né, de outros países e tal, né, sobre o Brasil, sobre as matas do Brasil, sobre a Amazônia e tudo, né. Então, o Código Florestal está aqui dizendo bem claro, ó, que o objetivo desse código já é afirmar o compromisso soberano do Brasil com a sua vegetação que está presente aqui nesse país. Então, aqui deixa claro que o Brasil tem um grande compromisso com a preservação das florestas. Das suas florestas e demais, na verdade, formas de vegetação nativa, né? Como a biodiversidade, né? Fauna, flora, enfim, tudo que está entre meio a isso, né? Do solo, né? Dos recursos hídricos, ou seja, das áreas de preservação permanente, das sangas, córregos, nascentes, topo de morro, enfim, tudo que enquadra-se como APP, que vai estar sendo tratado também nessa lei. Integridade do sistema climático, ou seja, as mudanças climáticas. O contexto, né? Vivemos recentemente no Rio Grande do Sul, né, um grande problema, né, Thiago, de situação climática e de alagamento. Então, e aí, nesse contexto, acho que dá para pegar um gancho aqui que a gente está passando hoje, né? Ontem iniciou, dia 17 de agosto, o quesito de que nós temos uma linha, né? Um fluxo de ventos que estão vindo da Amazônia e que tá tendo intervenção aqui na região sul. Né? A gente viu aí ontem o tempo bem fechado, até o cheiro de fumaça das queimadas lá da Amazônia. Então veja bem como é grande o alcance, né, do impacto, porque não deixa de ser um impacto que acaba afetando, né, a população, enfim, acaba afetando diferentes situações da própria fauna, flora, biodiversidade. Então são situações que acontecem em determinados locais, mas que, como o meio ambiente é dinâmico, né, digamos assim, de certa forma, acaba isso se distribuindo e atingindo outras regiões também, né? Uhum. Mas aqui está deixando claro isso também, né, que o objetivo dessa lei é a preservação, né, e a integridade do sistema climático do Brasil. Ou seja, mais vegetação, menos vegetação, vai influenciar. Preservação, né, de cursos hídricos, matas ciliares ao longo dos cursos d'água. Você ter matas ciliares e você não ter, vai influenciar na infiltração dessa água, na evaporação dessa água diretamente, da umidade do ar. Então, são vários fatores que acabam sendo influenciados por uma falta de preservação ou por uma preservação. E eles estão ligados, né, João? Um está ligado com o outro. Inciso 2º, então, reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. O que a gente vê aí, né, João, nesse inciso é que com a demanda da questão agropecuária, né, seja lavoura, seja pecuária, nós temos que ter essa evolução também, né? Cada vez mais gente, mais comida e precisa alimentar esse povo, né? Mas nesse contexto também existe a preservação. Então, a lei também traz essa segurança de forma de que é possível avançar, suprimir, tirar a vegetação, né, na forma legal. Para quê? Para poder produzir Exato. a carne, o alimento.
Deixa claro, né, Tiago, que é uma função estratégica. Ó. É isso aí. É uma função estratégica da atividade agropecuária, do papel das florestas e demais formas nativas na sustentabilidade. Então, é bem o que tu falou, né? Eu entendo da mesma forma. É uma função estratégica, ou seja, ter uma consonância com o desenvolvimento do agro, das atividades, mas em contrapartida uma preservação da mesma forma do meio ambiente em si, das florestas, das formas de vegetação e tudo que hoje é necessário, João. É necessário crescer, produzir mais, desenvolver? Sim, é necessário. Mas se não tiver o controle, se não tiver o regramento da lei, não vai funcionar. Ou a gangorra ela tem que estar equilibrada, ou ela vai pesar mais para um lado, mais para o outro. Então, se ela estiver equilibrada, ela funciona. Exatamente. Inciso 3º, ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o processo produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. É bem o que nós falamos anteriormente, né? Nada te limita a você produzir, né? Mas tudo tem um ponto lá na frente, que é o que eu posso e o que eu não posso fazer. Essa ação governamental não deixa de ser também os órgãos do governo, né, que regem os licenciamentos normalmente. Né? Então, a gente tem aí órgãos estaduais, nós temos IBAMA, nós temos órgãos estaduais também, federal, estadual, no caso municipal. Isso. São órgãos do governo que norteiam e dão os atributos para licenciamento, dão as diretrizes para licenciamento, dão os amparos, né, de técnicos também, né, para que isso aconteça, para que você tenha então o uso sustentável das florestas, que você tenha as formas de tu licenciar dentro da legislação. Então, consagrando o compromisso, mais uma vez aqui falando, o compromisso do país. Com a harmonização, então, o uso produtivo da terra, ou seja, o desenvolvimento do agro, né, o desenvolvimento que isso aconteça de fato e que venha beneficiar toda a população. Porque sem alimento, como tu muito bem falou, nós estaríamos, né, sem poder sobreviver, digamos assim. Então, o uso produtivo dessa terra de uma forma sustentável, ambientalmente falando, garantindo a preservação da água, do solo e da vegetação. E nessas entrelinhas, né, João, a ação governamental, estou falando das hierarquias federal, estadual e municipal, e a gente vê nos órgãos municipais os conselhos de meio ambiente. Isso é uma ação governamental, é um conselho, seja ele federal, estadual, mas tem o municipal também. E aí você, que é produtor, que é empresário, você também pode participar de um conselho, se mostrar interessado. Existem as reuniões de conselho, né? Busque saber lá no teu município como é que é o conselho, quem que forma o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Quais entidades fazem parte, né? Isso, porque muitas ações, elas são feitas ou realizadas pelo Conselho do Meio Ambiente. E daqui a pouco uma proposta que algum grupo de agricultores, de empresários tenha e que seja equilibrada, ela pode ser remetida para o Conselho pode analisar, trazer para uma legislação do município. Né? São muitas vezes necessidades que às vezes existem nos municípios, né? Pensando agora nos municípios um pouquinho, mas são necessidades que não vêm à tona, né? Então não se tem muitas vezes uma união, digamos assim, de ideias para que isso avance. Porque aqui, ó, o inciso 4º, João, ele traz a responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas formas ecológicas e sociais, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. Então aqui ele já está falando, né, que você tem as hierarquias e que formado por pessoas. Exato. E não somente isso, mas aqui, ó, o que é a responsabilidade comum, né, da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios? É que todos têm suas responsabilidades. O governo tem sua responsabilidade, mas a sociedade civil também tem sua responsabilidade. Então, o que quer dizer isso?
Bom, a lei existe, tá? O órgão ambiental lá, né, seja do federal, estadual, municipal, ele rege a legislação, mas é minha função como cidadão seguir a legislação. Então é uma responsabilidade minha como cidadão brasileiro também ter seguir a legislação. Então é colaborar com que isso aconteça, com essa legislação aqui de fato aconteça, né? Então políticas, né? Por exemplo, né, audiências públicas. Tem um assunto no município, né, determinado estudo ambiental, por exemplo, tem as audiências públicas. É também um dos critérios que a lei traz da sociedade participar, colocar suas ideias, colocar os seus anseios, colocar as suas necessidades, né? Seja num plano de saneamento básico, seja num plano municipal de resíduos sólidos, seja enfim, diferentes estudos ambientais, né? Urbanos, enfim, criação de unidades de conservação, seja para questão de áreas de preservação permanentes urbanas, agora mais recentemente faladas, né? Enfim, diferentes assuntos. Um licenciamento em um porte grande que demande de uma audiência pública. Às vezes com IRIMA, né? Que se tem que ter um estudo, enfim, repassado à população. Então é a questão da população participar e estar unida com isso para que isso aconteça, né? E nesse contexto, às vezes a gente tem pouca colaboração da população, às vezes a população é até um pouco desanimada por questão de política do município interna, né? Mas a gente fala, coloca uma situação lá interessante e ninguém nos ouve, mas daqui a pouco você monta um grupo, seja de empresários, seja de agricultura, próprios sindicatos que são muito fortes, né? E reivindica essa situação, faz um documento, né, por escrito dessa demanda e encaminha para o órgão municipal. Sim. Inciso 5º, então, fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Então, não deixa de ser uma parte também muito importante, né, a pesquisa científica, que é uma questão aí que muitas vezes, através de universidades, enfim, através de ONGs, enfim, outros órgãos do governo, né, enfim, e que acabam amparando, né, fomentando isso com incentivos para se ter estudos sobre determinadas situações de floresta, de fauna, de flora, enfim, criação de estudos que visam a preservação, a recuperação, né, novidades, enfim, né? Porque mesmo a pesquisa, tu vai ter que ter uma intervenção na vegetação, tu vai ter que adentrar, tu vai ter que explorar, tu vai ter que capturar uma fauna, né, fazer alguns aparatos técnicos aí. Então a lei também ela permite, né, de que forma isso vai fazer, que tenha um plano de trabalho, enfim, né, no formato, né, para não ter o impacto, né, degradatório ali, ele vai ter o controle. Até mesmo porque, né, Thiago, a gente somos seres mortais, que nem comentamos, né, e nós estamos nesse mundo de passagem. Então, o mundo em si, né, sabe-se lá quantos milhões de anos se tem. Então, tanta coisa já se descobriu nesse planeta, né, e tanta coisa que de repente você tem a descobrir ainda. Seja em diferentes assuntos, digamos aqui a gente está falando sobre o meio ambiente, né? Mas focando no meio ambiente, né? Então, em fauna, que daqui a pouco não esteja descoberta ainda, né? Então, fauna, flora, espécies, né, vegetais, que daqui a pouco não se tem ainda a sua caracterização, ou que seja coisas novas que daqui a pouco possam surgir, né? Então, até mesmo para a medicina. Então, muita coisa aí é através dos estudos, das pesquisas científicas que surgem, às vezes, as soluções para inúmeros problemas desse mundo. A gente fala aí, não é só a questão de a floresta, o mato, né? Começa lá do chão, né, João? É desde o micro-organismo que está lá até o topo da árvore. Então, nesse meio do chão até lá em cima, você tem um meio ambiente. Tantos
pensando tantos remédios hoje que surgem, né, que são muitas vezes caríssimos por algumas substâncias, algumas coisas e que vem do meio ambiente em si, né? Claro. Tudo acaba vindo do nosso meio ambiente. Diretamente, indiretamente, não é uma mágica que acontece, né? São através de estudos científicos. É isso mesmo. No inciso 6º, criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Então, o que ele traz aqui, que a lei também, na hierarquia, os órgãos eles podem criar também leis para quem preserva, né? Isso já está acontecendo em alguns lugares. Pagamentos por serviços ambientais, né? É isso mesmo, pagamento por serviço ambiental. Né? Nessa questão das atividades produtivas sustentáveis, é o que é você daqui a pouco ter lá erva mate linkado com a pecuária. Então você tem duas atividades numa mesma área. Então, você tem floresta e você tem pecuária. Essas seriam as atividades, né, nesse quesito. Muito bem. Artigo 2, então. Acho que a gente consegue, nessa live, ir até o artigo 3, né, Thiago? Até o final do artigo 2, aí a gente tem um bom assunto aí. Então, artigo 2. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelece. Então, voltamos para o artigo 225 da Constituição lá, né? Então, olha só, essas florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidades às terras que revestem, são bens de interesse comum. Artigo 225 da Constituição do Brasil. Todos têm direito ao bem comum do povo, essencial, sadia, qualidade de vida. Então, o que acontece? São bens de interesse comum. Se eu tenho uma árvore lá no meu terreno, por exemplo, está dentro do meu terreno, mas é um bem comum. E aí vem um quesito, né? Vem um quesito que a lei fala aqui, ó, exercendo-se os direitos de propriedade. Então, hoje, a gente vê muito pessoal falar, mas eu tenho a terra, mas não sou dono de nada, né? Mas aqui ela estabelece, ó, com as limitações que a legislação em geral, e especialmente a lei essa, estabelece. Então, o que é? Eu tenho a minha área, eu tenho o meu mato, mas condicionado a eu tirar esse mato, eu tenho que ver se isso é possível, o que é possível eu fazer. Às vezes os caras dizem, mas lá o fulano derrubou o mato. Mas tem que entender qual que foi o formato, porque se ele fez, se passou por um crivo de licenciamento, existe uma lei, existe um ordenamento que possibilita isso ele fazer, né? Agora, existem questões que não é possível. Exato, ou, por exemplo, uma área de preservação permanente, em área rural, por exemplo, né, Thiago? Eu tenho uma cascata lá na minha propriedade, coisa mais linda do mundo, né? E eu quero construir um prédio do lado da cascata. Né? Eu quero aproveitar essa vista, eu quero fazer minha casa lá do lado da cascata, né? Mas beleza, a propriedade em si, ela tem um dono, né? Normalmente tem um dono, ou é uma posse, enfim, mas então ela tem lá uma matrícula, digamos assim, né? Que tem um dono. Mas o que está sobre ela, então, tem que ser seguido a legislação. Então, isso, né, falando um pouquinho aqui sobre a parte, digamos assim, do Código Florestal, mas, né, a gente consegue abrir essas informações, por exemplo, até para a questão de bens minerais, né? Certo. Questão de bens minerais junto à Agência Nacional de Mineração. Hoje, então, para você fazer, vamos dizer que do lado dessa cascata, lá tem pedras lá que tem o seu valor comercial, né? Não é porque está dentro da tua propriedade que você pode explorar isso sem ter uma autorização do governo. Então isso está claro em legislação, né? E tudo isso vai depender da atividade que você está licenciando. Aí a gente fala na mineração, né, João? Aí você envolve já também, além do órgão florestal, ambiental,
Isso envolve a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Né? Você tem que ter autorização da Agência. E vai depender de cada atividade. Ah, é minério, ah, é florestal, ah, é para implantação de uma indústria. Então, tudo vai depender da atividade. Exatamente. Às vezes, o poder e tu não poder fazer determinada coisa na tua propriedade, que nem tu, né, tu bem falou, Thiago, que às vezes as pessoas acham, eu sou dono da terra, mas não mando. Então, na verdade, o que acontece? Isso é regrado por legislação, não é nem a questão, assim, a implicância. Às vezes as pessoas acham, não, mas é o licenciador ambiental do município lá que está implicando comigo que não quer me liberar. Na verdade, não é isso. O licenciador ambiental, ele segue a mesma legislação que é comum de todos aqui. E que todos têm acesso a esse documento. É público, né? Então, assim, não é que é implicância do licenciador. O licenciador lá ambiental, ou o fiscal ambiental, ele está fazendo o trabalho dele. Ele está seguindo a lei que todos nós devemos seguir. Então, não é uma lei criada por ele. É uma lei que existe, que é, enfim, foi criada ao longo dos anos, né? E aprovada, enfim, mas que está à disponibilidade de todos, né? Toda a população tem acesso, então não é que deixa ficar bem claro isso, né? Que às vezes as pessoas acham que é o licenciador ambiental ou que é o técnico ambiental lá que não quer fazer o projeto porque não sei o quê, porque tem implicância, porque não sei o quê. Não é isso, né? Então são leis que têm que ser seguidas, né? E esse quesito que falta muito, é entendimento de lei. É entender a lei na sua essência. É entender a lei, é buscar... Cara, o que a gente está fazendo aqui, está passando para vocês, é isso aí, é buscar entender a legislação. Até ontem chegou um cliente aqui e ele foi no meio ambiente, enfim, né, remeteram para ele para buscar um técnico. Ele, como era conhecido, ele veio aqui e a gente conversou. O que ele queria fazer? Ele queria fazer uma vala de drenagem numa área de baixada. Tá? Ele já é uma área agrícola, ele planta lá desde 1996, tá? Ele planta essa área. Só que o que acontece? O que não estava para ele não reconhecido? Claro. Essa vala. Aonde que ele ia jogar essa água? Que precipitava da chuva, corria e causava erosão. Ele queria fazer uma vala, só que essa vala ia ter que acessar uma área de preservação permanente. Ela ia ter que ir para um curso hídrico. E aí, nesse sentido, precisa de licença ambiental. Então, vai ter intervenção em APP, vai ter que ter compensação. E aí, e o CAR dele? Eu pedi para ele, como é que tá o teu CAR? Nós vamos ter que arrumar, é todo um contexto. Tudo é possível? Algumas coisas não, algumas coisas sim. Até porque daqui a pouco essa vala, né, estou pensando, não sei aonde que é, não sei assunto nada, mas daqui a pouco essa vala, para dar essa possibilidade, daqui a pouco vai ter que intervir em APP, né, que nem tu falou. Sim. Vai ter que intervir em alguma vegetação, e daí a lei traz essa possibilidade, a lei deixa claro, nós vamos chegar nesses pontos, mas quais são as possibilidades de intervenção em APP? Então tem possibilidades, mas tem possibilidades que não. Claro. Então tem tudo isso, né? Quais são as possibilidades que a lei nos traz que é possível? E às vezes uma questão que parece tão simples na cabeça lá do proprietário rural, vou fazer uma vala de drenagem. Mas essa vala de drenagem necessita de vários quesitos ambientais para poder liberar isso. Ainda mais quando você fala em intervenção em APP. Aí fica mais restritivo às vezes, né? Até pela função ecológica, a função ambiental que a lei traz, que ela vai trazer também aqui, de qual é a função de uma área de preservação permanente, né? Qual é a função ecológica? É preservar a biodiversidade, preservar o solo, preservar os recursos hídricos. Então tem uma série de coisas que a área de preservação permanente busca, né? Na sua essência também. Então, bom, eu vou estar intervindo numa área da APP, mas aí eu vou estar intervindo numa função ecológica. Certo. Que é comum de todos, certo, de toda a população. Então, indiretamente eu vou estar afetando, de repente, a qualidade do meio ambiente que afeta o Thiago, que afeta
uma criança pequena que está vindo aí, enfim, né? As Claro que futuras. tudo são digamos assim, escalas de impacto, né? Às vezes uma vala ali, que é só para você ter um escoamento, né? Se a lei te estabelece que é possível ou não fazer essa intervenção, é uma escala. Agora você abrir, por exemplo, fazer um prédio do lado da cascata é outra escala de intervenção, né? Então o impacto, teoricamente, vai ser diferente. Claro, lógico. O artigo 2º, as obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então, o que ela fala aqui? Que as obrigações previstas no geral da lei, que depois a gente vai chegar nas próximas lives, a gente vai falar, o que acontece? A preservação, a recuperação é de quem comprar essa área. Se o cara fez um dano na área lá, eu fiz o dano, derrubei o mato, vendi para o João vai comprar essa área, quem vai ficar responsável pela recuperação do local, lá se o meu PRAD estabelecia que era lá no local, vai ser o João. É responsabilidades que são transmitidas, que são repassadas. E tá na lei aqui, ó. Então, até sublinhar aqui que isso é uma coisa muito importante, né, Thiago? Que às vezes acontece de as pessoas saber, não, mas não foi eu que fiz o dano, não sabia, não. Tá na lei, é a tua função. Você está comprando imóvel. Ou seja, o filho que está recebendo de uma herança que está sendo transmitida pelos pais, né? Ou né, o sucessor, doação, qualquer coisa. O bem está aqui, foi transmitido do Thiago para o João é responsável a partir de agora. Até porque se a gente for pensar um pouquinho mais, né, a fundo, vamos dizer que isso não fosse dessa forma, né? Vamos dizer, o João fez um dano, derrubou 10 hectares de mato da propriedade do João aqui. Eu fui lá e derrubei 10 hectares, por exemplo. E por uma fatalidade da vida, eu me acidentei e morri. Né? Bom, se não acontecesse isso, beleza, não tem mais dano. Digamos assim, né? Não precisa mais recuperar. Não se passaria ao sucessor, mas daí o meio ambiente em si seria prejudicado e as gerações futuras seriam prejudicadas e o bem comum do povo seria prejudicado. E ainda você está sendo, né, João, você está sendo bem tranquilo no falar, porque você está falando de uma tragédia que pode acontecer ou de uma morte natural. Uhum. Mas eu já estou pensando por outro lado, eu já estou pensando pelo lado assim, se não fosse essa questão, eu faço o dano, derrubo lá 10 hectares de mato e o João é o meu compadre, eu passo a terra para o João e morreu o procedimento, entendeu? Quem sai prejudicado, o meio ambiente e, enfim, as presentes e futuras gerações, né? Então, nesse contexto, a lei, ela fecha, né, o ciclo. Então, a partir a área é no local, mas ela é transmitida para os sucessores. Acho que aqui vamos voltar para o parágrafo primeiro que tu pulou sem querer aqui, ó, para nós finalizar então essa conversa. Então, o parágrafo primeiro. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições dessa lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso 2º do artigo 275 da Lei 5869 de janeiro de 73, Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6938 de agosto de 81 e das sanções administrativas, cíveis e penais. Ou seja, descumpriu essa legislação, é passível de crime ambiental, né? É passível de autuação, processo. Então está deixando bem claro aqui, né? As ações ou omissões. Então vamos pensar uma ação, tu derrubar o mato lá, né? Por exemplo, né? Tu sabe, a lei existe e está claro aqui que não pode. Não pode não. Não pode desde que se tu não tiver licença. Se tiver licença, pode. Ou omissão. Vou fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural. E não quero informar lá que tem uma nascente lá no meu CAR. Ou um curso d'água. É uma omissão. Claro. Se é uma omissão,
está deixando claro aqui que tu está passível de um crime ambiental. Então, o que acontece? Lá no CAR, por exemplo, vai ter possivelmente uma vistoria do órgão ambiental, um terceiro, que vai analisar esse teu CAR. Ele vai ter que aprovar, né? Ele vai ver se está certo esse CAR. E vai ter toda a questão da recuperação posterior, enfim, tudo mais. Então, muitas vezes, assim, né, a omissão, né, às vezes ela não adianta, uma hora, no final a conta fecha, Thiago, em resumo da coisa, né? Então, fazer, omitir, enfim, alguma informação no CAR, enfim, tudo mais, ou em qualquer outra questão ambiental, digamos assim, nesse caso, licenciamento, enfim, pode ser, sim, ser passível de um crime ambiental, de uma avaliação de terceiros, enfim, tudo mais, que entenda que você, sim, de fato, de repente, tentou omitir, enfim, alguma informação. Então... E nesse preceito, a lei, ela traz as 3 sanções, né? A administrativa, a civil e a penal. Então, você vai correr nas 3. Às vezes os caras, fui autuado, me pegaram, tô lá agora, vou lá no meio ambiente, vai terminar por aí? Não necessariamente. Vai para as 3 esferas. Exatamente. Vai responder nas 3 esferas. Eu acho que a gente chega... João, tem mais alguma consideração para fazer? Não, acho que quanto a essa primeira parte 1 aqui, né, da legislação, acho que está bem discutido, né, na próxima live a gente dá andamento e deixar as pessoas que estão nos assistindo, enfim, cientes dessa legislação em si, né, das suas entrelinhas, digamos assim, né, e buscar sempre, né, pessoal, quem estiver nos assistindo, técnicos ambientais, agricultores, empresários, enfim, donos de propriedades rurais, buscar informação, seja com o seu técnico de confiança, seja com alguém da área ambiental, enfim, sobre isso tudo, sobre isso que envolve, né, a legislação do Código Florestal. Nós vamos estar, ao longo das próximas conversas, aí, trazendo todo esse detalhamento, né, e a nossa forma de interpretação dessa legislação para estar contribuindo aí com cada um. Beleza. Chegamos ao fim de mais uma sexta-feira ambiental na prática. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima sexta.